independente da situação. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, aleluia, antes da conversão dele, ele era um homem a qual ele perseguia os evangélicos, os crentes, os cristãos daquela época. Ele tinha carta branca do governo de Roma para poder matar todos aqueles que proclamavam o cristianismo, todos aqueles que falavam do amor de Cristo. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um homem cruel. Ele matava os crentes naquela época, dando aos leões para comer. Ele matava com espadas e com facas, pendurava de cabeça para baixo em cruzes, tacava fogo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era muito usado pelo inimigo para perseguir o povo de Deus. Aleluia. Só que o perseguidor, quando ele tem um encontro com Jesus, ele indo para Damasco, aleluia, ele vai passar a ser perseguido. Aleluia. Esse homem, ele tem um encontro com Jesus, ele passa 3 dias cego, aleluia. Deus pede que Ananias vá orar por ele, para que ele volte à visão. Ananias não quer, aleluia, fazer, porque tem medo dele, porque sabia da fama de Paulo, sabia que ele era matador, então ninguém queria chegar perto dele. Aleluia. Mas com obediência, Ananias vai, ora por ele, aleluia, e ele volta a enxergar. Na minha opinião, depois de Jesus Cristo, esse foi o melhor missionário que nós tivemos. Mesmo nós temos os apóstolos que andaram com Jesus, que comeram, beberam e dormiram com Jesus, eu tenho o apóstolo Paulo como um grande pregador do Evangelho, porque ele realmente abraçou a causa, realmente ele fez o que ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele seguiu a ordenança de Jesus. E aqui nessa carta, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, assim como ele escreveu em outras cartas para Coríntios, para Gálatas, aleluia, outras cartas para o povo onde ele ia abrir as igrejas, aleluia, nesse período ele se encontrava preso. Aleluia. Como que a gente vai pedir a uma igreja, aos irmãos, que se alegrem no Senhor, e vocês estão presos, vocês estão sendo judiados, vocês estão sendo perseguidos? Aleluia. Aqui ele veio nos mostrar que, independente da situação que nós nos encontrarmos, nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que crer, acreditar nele. Nós temos que entregar na mão do nosso Senhor, aleluia, todas as nossas preocupações. Aleluia. Ele passava por apuros, ele passava por necessidades, ele passava por privações, aleluia, mas ele não abandonou a fé dele, ele não abandonou Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos hoje terminando o ano de 2025, em breve, se assim Deus o permitir, estaremos entrando em 2026, mas nós sabemos que 2025 foi um ano pesado, um ano com várias provas para a gente, mas nós passamos, nós estamos aqui, nós vivemos, aleluia, nós não abandonamos a nossa fé, aleluia. Quem não passou por luta nesse ano? Quem não teve problemas? Os problemas vêm em nossa vida não para nos matar, não para nos animar, mas para nos fortalecer. Jesus entrou naquele deserto para ser tentado pelo diabo, não foi para morrer no deserto, foi para fortalecer cada vez mais do ministério dele. Aleluia, com glória. E dessa forma Paulo fez, mesmo passando por dificuldade, passando por problemas de todo o seu ministério, Paulo sempre se alegrava no Senhor. Aleluia. Ele nunca deixou o problema dele ser maior do que o nosso Deus. Ele sempre colocava o nosso Deus, aleluia, em cima de tudo. Aleluia. Aqui no versículo número 5 diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto é o Senhor. Equidade quer dizer virtude de quem se manifesta, senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade, os direitos, tratar pessoas de forma justa e distinção. Nós, enquanto ministros do Evangelho, temos que fazer isso. Nós temos que pregar o Evangelho, aleluia,
a todas as criaturas. Aleluia. Nós temos que pregar o Evangelho sem distinção. Aleluia. Nós não podemos querer ser maior do que ninguém, porque nós não somos. Aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no ano a qual nós conhecemos, passou pelas nossas vidas, com certeza. Os irmãos fizeram uma retrospectiva. Vocês vão ver que pessoas sem condições chegaram perto de você para pedir uma moeda, para pedir um pão, para pedir uma água. Essas pessoas não são inferiores a gente, nem maiores do que a gente. Às vezes essas pessoas entram nos nossos caminhos para testar a nossa fé. Porque é muito fácil subir no púlpito da igreja e você pregar o Evangelho, não, você não chega para quem está lá fora. Aleluia. Com glória. No versículo número 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Então, meus irmãos, todos os problemas que nós passamos, nós não temos que ficar inquietos, nervosos, nós não temos que ficar, aleluia, achando que não vai se resolver. Aqui nos diz que nós temos, aleluia, que orar. Aleluia! A oração é a chave da vitória. A oração é ligada aqui embaixo e ligada lá em cima, aleluia. E é você que liga e que desliga, aleluia. É você que pode, aleluia, dobrar o seu joelho no seu quarto e conversar com Deus. Mas muitas das vezes a gente quer ir para a rede social, muitas vezes a gente quer falar lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, lá no status lá, você está com problema, você está assim, você está assado, mas para quem você tem que reclamar mesmo, aleluia, você não reclama, você não conversa. Aleluia! É mais fácil eu mostrar para o povo que eu estou com problema do que eu dobrar meu joelho e conversar com Deus para resolver o meu problema. Aleluia! Aleluia! Naquele instante que Paulo estava preso ali, ele estava orando, ele estava cantando, aleluia, e Deus estava ouvindo, aleluia, as vozes deles. Deus se fez presente a todo instante. Aleluia. Nós vemos no texto que eles oraram, os cadeados se abriram. Assim é comigo contigo também. Se a gente tem algum problema, a gente tem que dobrar nosso joelho, orar, conversar com o Senhor, porque vai resolver o problema, para que os cadeados, as cadeias se abram. Aleluia. Oh glória. No 7 nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos. Aleluia. E a paz de Deus, quando você começa a orar, a buscar o Senhor, Ele vai te dando refrigério, Ele vai te dando conforto, Ele vai te dando entendimento, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai trabalhando no seu coração. Aleluia. E você vai ficando aliviado daquele fardo que está em tuas costas, em teu ombro. Porque o nosso Deus, Ele não nos dá o fardo daquele que a gente não pode carregar. Aleluia. Oh glória. No 8 nos diz assim: quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Nós temos que pensar em tudo que nos acontece à nossa volta. Temos que pensar, aleluia, em tudo aquilo que é honesto, que é correto. A gente não pode, não tem ninguém olhando, eu vou fazer assim mesmo. Você pode enganar o pastor, pode enganar o presbítero, pode colocar no sermão do seu lado, mas a Deus você não engana. Aleluia! Glória! Aleluia! Você pode estar passando despercebido. O único que você não pode enganar e nem vai te enganar é Deus. E Ele está de olho em você, Ele está de olho em mim. Aleluia! O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e é o Deus de paz que será convosco. Se nós obedecermos tudo, aleluia, que Ele nos pede aqui, nessa parte da carta aos Filipenses, aleluia, e fazemos como Ele quer, o nosso Deus vai estar conosco. Aleluia. Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar, aleluia, de lado. Oh glória, isso é muito ruim. Oh glória, isso é ótimo. Deixa eu parar não. Aleluia. Oh glória. Meus irmãos, aqui no versículo 3 diz assim, ó: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Eu posso, você pode, todas as coisas. Não tem
nada que o nosso Deus não possa nos usar ou fazer por nós. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus que trabalha no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Lá no livro de Números, nos diz assim, Números 23, 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Aleluia. Nós estamos saindo agora do ano, a qual temos certeza que no começo do ano muitos fizeram muitas promessas. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou buscar mais, esse ano eu vou colocar mais na presença, esse ano eu vou fazer mais a obra. Mas às vezes nem 50% do que nós prometemos nós fizemos. Aí esse texto nos diz que ele continua sendo o mesmo. O nosso Deus não mudou. Se ele prometeu para você, ele vai fazer se cumprir no tempo dele, na hora dele. Aleluia. A Bíblia nos diz que para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Às vezes a gente fica esperando, ansioso, querendo nossa bênção, mas a gente não fez nem aquilo que era para fazer ainda. Às vezes Deus promete algo para a gente, e a gente fica, poxa, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e nada de acontecer. Mas nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não manda a nossa bênção por atraso, ele vai mandar na hora certa. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus de poder. Meus irmãos, lá em Gálatas 2:20 nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo. Pessoal, que a gente possa guardar esse versículo no nosso coração, que a gente hoje tenhamos um entendimento que a gente não pode mais viver na carne, a gente pode viver na presença do Senhor, porque é Ele